Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com 118.600. E muita gente está olhando o mercado de altcoins e começa a acreditar em bear market, em queda livre. Voltam a falar de não alt season. Pois bem, será que isto é um fato? Será que a gente pode acreditar nisso? Ou os movimentos recentes são apenas de correção? Eu vou te mostrar nesse vídeo exatamente o que está acontecendo com este movimento de baixa das altcoins. E é por isso que eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã faremos uma análise completa de diversos ativos. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. O Bitcoin vai ser analisado inicialmente, por quê? Porque o Bitcoin é o farol do mercado. Eu não me canso de falar isso. O Bitcoin é o ativo mais importante. E a gente segue em uma acumulação. Estamos rejeitando faixas importantes, tendo em vista que a gente teve o rompimento do mini padrão de Cunha, que pode se confirmar em uma bandeira de alta se rompermos os 121 mil dólares. Enquanto não rompermos, ainda existe cenário para buscar faixas inferiores? A resposta é sim. Poxa, Lô, pode subir, pode cair? Exato. No curto prazo, a gente sempre tem que ter planos de ação, para o caso de subir e para o caso de cair. Qual que é a maior probabilidade? Diante do cenário atual, a maior probabilidade é sim buscarmos 120 e se fecharmos acima de 121 mil dólares, a gente se encaminha para confirmar a bandeira que tem alvo em 136 mil dólares. Mas é inegável que a gente tem que romper esta faixa. Enquanto isso não acontece, retrações ainda poderão nos levar às faixas de Fibonacci e ao fechamento do gap em 114 mil dólares. Esteja pronto para os dois cenários. Esteja consciente de que todo o mercado vai reagir ao movimento deste que é o ativo mais importante do mercado cripto. E é aí que a gente fala das altcoins. Ontem a gente viu a dominância subir e altcoins corrigirem. Vimos quedas de 5, 10, 12, 15%. E muitos começaram a ficar alarmados. Oh meu Deus do céu, já era, vai cair, vai derreter. Oh meu Deus, será que foi isso? Esta foi a alt season que me prometeram? Antes de qualquer coisa, eu convido você a assistir ao vídeo em que eu explico exatamente o que é uma alt season e como ela funciona. Eu vou deixar este vídeo aqui na descrição do vídeo que você assiste e você poderá entender de forma completa qual é o funcionamento de uma alt season. É um vídeo extremamente detalhado e tem 50 minutos. Então, para você que está perdido, este vídeo pode te ajudar a entender exatamente o que acontece nesse período. E esse movimento recente não foi uma alt season. Este movimento recente foi apenas um giro de capital, dinheiro saindo do Bitcoin e indo para Ethereum, o que trouxe esse impacto. Muita gente começou a se animar e a gente monitorou essa animação. E a movimentação de baixa de ontem trouxe, de fato, esse medo. Será que a gente chegou ao fim? Pois bem, ao invés de eu analisar um ou outro ativo, eu quero te apresentar uma leitura acerca dos índices Total, Total 2, Total 3 e Others. Por quê? Porque se você entender os índices, você vai entender exatamente onde nós estamos para as altcoins. Vamos começar com o Total. Deixa eu puxar aqui. Total é o valor total do mercado de criptomoedas. Poxa, Luan, espera aí. Mas aqui tem o Bitcoin? Tem. Aqui nós temos o Bitcoin. E você pode verificar que a gente já ultrapassou muito tempo atrás, novembro do ano passado, ultrapassamos a resistência, o
pico do ciclo anterior. Aceleramos, corrigimos no primeiro semestre e agora a gente caminha para um pivô de alta no gráfico de 2 semanas, para o total. Ou seja, a capitalização do mercado completa está em um pivô de alta acima de topos históricos, o que aumenta a probabilidade de acelerarmos. Isso como mercado. Bitcoin e será altcoins? Vamos olhar as altcoins. Total 2. Este é o gráfico da capitalização total de mercado, excluindo o Bitcoin. E eu coloquei também com uma exclusão das stablecoins, para que a gente não tenha nenhuma informação errada em relação à entrada de dinheiro. Porque se entra dinheiro no mercado, entra em stablecoins. Eu quero ver de fato o dinheiro entrando nos ativos. E aqui nós temos esta informação no Total 2 ES. Total 2 ES. Temos o gráfico da capitalização de mercado. Sem o Bitcoin. É Ethereum e companhia. Tivemos um pivô de alta confirmado, ombro, cabeça, ombro inverso confirmado, com alvo em 1,72 trilhão de dólares. Aqui está o Ethereum também. Quando eu olho para índices e eu vejo correções dos ativos, eu tenho que analisar, obviamente, cada ativo de forma cuidadosa, mas eu tenho que olhar para este gráfico da seguinte forma. Tivemos uma aceleração. Semanal chegou perto de sobrecompra, mas nada perigoso. No gráfico diário, chegamos em sobrecompra extrema. Interessante. Seria plausível um pullback? Seria plausível. Este pullback, ele já aconteceu? Vamos puxar o Fibonacci, fundo a topo, e temos um pullback que nos levou à faixa de 0,236. Ou seja, essa movimentação que muitos estão falando que é o Armagedon, que é um movimento de fim das altas das altcoins, é a prova de que não teremos alt season. Este movimento que muitos estão cravando como já era, é um movimento para o Total 2 que nem nos levou à faixa inicial de Fibonacci, que é 38,2. Para o Total 2, sem as stablecoins, a gente nem teve uma correção. Se a gente não teve uma correção para o Total 2, não tivemos uma correção, de fato, para as altcoins. Mas, Luan, Total 2 pega o Ethereum. Realmente, pega o Ethereum. E o Ethereum nem sentiu. Você mesmo falou ontem que o Ethereum começa a ficar interessante para retrações de Fibonacci em 3.200. Sim, a primeira retração de Fibonacci plausível é 38,2 e está na faixa de 3.200. Então vamos olhar outro índice. Combinado. Vamos olhar outro índice. Total 3. Esse sim tem a capitalização total de mercado, excluindo Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Maravilha! Esse aqui pode nos dar uma leitura melhor, já que nós temos Solana, XRP, BNB, Avax, Phantom, Sui e companhia. Perfeito! Então vamos analisar este gráfico. Temos o mesmo padrão, pivô de alta, ombro, cabeça, ombro, inverso, alvo do Total 3 ES também, tá? Porque a gente tira as stablecoins. Nós temos o alvo em 1,2 trilhão de dólares, estamos em 767. A retração atacou este índice também? Claro, o pullback vai ser demonstrado aqui. Então a gente puxa, fundo, topo. Opa!
Deixa eu tirar isso daqui para ficar uma leitura mais clara. Olha só. A gente foi lá beliscar 38,2. Perfeito? Então a gente encostou em 38,2. Tivemos a primeira retração para os ativos grandes, médios e pequenos, o que também é um movimento extremamente saudável. Primeiro movimento nos levando a 38,2. Ainda poderíamos chegar a faixas inferiores? Poderíamos. Isso seria saudável? Seria saudável. E se agora, a partir do momento atual, a gente começar a acelerar? Teremos feito um rompimento, teste, rejeição e continuidade, o que aumenta a probabilidade de buscarmos o alvo do ombro, cabeça a ombro, inverso. Então, movimento também saudável, correção inicial. Luan, mas eu quero saber dos ativos menores. Vamos olhar o Others. O Others acelerou. Ombro, cabeça, ombro inverso. Podemos verificar aqui, ombro, cabeça, ombro inverso. Teve o rompimento da resistência e se encaminha para um alvo nestas faixas. Esse é o alvo do ombro, cabeça, ombro inverso. Pivô de alta, para ser confirmado, tem que fechar acima de 310 bilhões de dólares. E o que estamos vendo neste momento? Vamos voltar, já que o Others compõe os ativos menores, ou seja, é a capitalização de mercado excluindo top 10. Exclui XRP, Solana, BNB e companhia. Pega o top 10 do mercado, joga fora. Temos aqui os ativos médios e pequenos. Vamos olhar a retração? Último fundo, topo. Olha só que maravilha. Atingimos também a faixa de 38,2. 38,2 de Fibonacci. Luan, pode ser que a gente tenha mais correções? Se o Bitcoin corrigir mais, sim, a gente pode ter mais correções aqui. Poderíamos buscar estas faixas e ainda assim isso seria natural, saudável, dentro de um movimento padrão. Quer dizer que isso vai acontecer? Não. Mas eu quero te deixar consciente que este é um movimento que, se ele for apresentado, ele não será o fim do ciclo. Muita gente está caindo na armadilha de fim de ciclo, quando na verdade, e eu estou te mostrando, não estou torcendo, não tem viés aqui, estou te mostrando no gráfico. Estamos vendo correções. Total 3, correções. Total 2, nem teve correção praticamente. Total, também não. Então o que a gente está vendo nas altcoins é nada mais, nada menos do que um movimento de correção até segunda ordem. Então não caia na armadilha de, oh meu Deus do céu, acabou tudo. Porque os gráficos não indicam isso. Nos mostram que a maior probabilidade é uma continuidade de alta. É uma certeza, isso com certeza vai acontecer? É claro que não. A gente está trabalhando aqui e apresentando probabilidade. Não existe certeza. Tudo envolvendo o mercado cripto tem risco. E a gente tem que ter em mente justamente isso. É claro que você tem que estar pronto para o pior cenário. E é claro que você tem que estar consciente que, se o mercado tiver uma correção mais forte, isso pode, quem sabe, abrir oportunidades. Algumas oportunidades já estão abertas. E é através do conhecimento que você vai ter a capacidade de aproveitar dessas oportunidades. Mas eu volto a lembrar, oportunidade só é aproveitada também para quem tem caixa. Então, assista a aula de caixa infinito que está aqui na descrição. Ela é muito importante e vai te ajudar a seguir no caminho bem sucedido, de sucesso para o mercado cripto, no mercado cripto. Vamos acompanhar com serenidade, sem loucuras.
o que os gráficos estão mostrando. Porque os gráficos traduzem o sentimento de compradores e vendedores. E uma vez que os ativos são negociados, a gente pode fazer sim análises gráficas dos índices para termos uma base do que realmente está acontecendo. Eu gosto de analisar os índices porque a gente tem uma visão muito mais macro do que micro. Avalie com cuidado. E lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Eu trarei atualizações a qualquer momento aqui no YouTube e estou atualizando tudo que acontece no mercado lá no nosso grupo geral do Telegram. Participe. Segundo o link da descrição. É gratuito. Tem muita informação bacana que a gente entrega para você. Inclusive, na semana que vem, faremos uma campanha de distribuição de $500. Para você participar, entra no nosso grupo geral e vai ter o passo a passo para você aproveitar desta campanha. É isso para o momento. Vamos monitorar o nosso amado Bitcoin sem esquecer do macro, sem esquecer de olhar de uma forma bem analítica os índices, que trazem uma leitura muito mais importante do que ficar olhando apenas um ou outro ativo. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.